Conhecida como 13º salário, a gratificação natalina foi instituída no Brasil pela Lei 4.090 de 1962 e garante que o trabalhador receba o correspondente a 1/12 da remuneração por mês trabalhado. Isso consiste no pagamento de um salário extra para o trabalhador no final de cada ano. Não saia daí, que logo voltaremos falando do 13º salário aqui no Papo de Mulher. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Agradecendo a presença dos nossos colaboradores, Celinha Hollenberg, Eliane Souza, Edésio Fernandes e nossa arquiteta, que vai estar falando um pouco no próximo bloco sobre imóveis planejados, nossa Roberta Gonçalves. E para falar mais sobre o 13º salário, está aqui conosco o professor universitário, consultor do SEBRAE e o avaliador do MEC, Gracindo Andrade. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Eu estou aqui, vamos começar falando, da primeira parcela do 13º. Eu estou aqui com a primeira pergunta. No mês de novembro, chega até nós a primeira parcela do tão esperado 13º salário. E muitos nem deixam chegar para gastá-lo. Como podemos pensar no 13º com sabedoria? Bom, primeiro de tudo, o 13º ele é muito conhecido, o pagamento da primeira parcela no dia 30 de novembro. Mas vale ressaltar que esse pagamento ele pode ser feito antes, inclusive tem algumas pessoas que já receberam essa metade do 13º. Mas para quem está recebendo agora, lembre-se que esse dinheiro é um salário extra que deve ser muito bem administrado para que você usufrua o máximo possível desse dinheiro e comece 2014 com uma situação financeira equilibrada, principalmente sem dívida. Então, muito cuidado nesta utilização nesse período agora natalino em que o consumo é geralmente muito grande. Ô Gracindo, e por que a segunda parte é sempre menor que a primeira? Na verdade, são partes iguais. O problema é que na segunda parcela, que é em dezembro, dia 20 de dezembro, são pagos as contribuições sociais, caso quem pague também pensão. Então essa segunda parte sempre termina sendo melhor, porque é o momento em que o governo recolhe as suas contribuições sociais e você paga também o seu imposto de renda, caso esteja dentro dessa faixa do pagamento do imposto de renda. Ô Gracindo, as pessoas têm ciência disso, que a segunda parte é sempre menor que a primeira, ou o pessoal acha que é igual as duas partes? Olha, pela prática, normalmente as pessoas acham que os dois pagamentos são iguais, mas é bom ficar atento, porque é um tipo de informação que o trabalhador deveria saber, mas que geralmente não há uma grande divulgação sobre isso. Então a segunda parte é sempre menor e bem menor, não é uma diferença pequena não, é um valor significativo, porque é quando entra todas as contribuições e impostos que vão na segunda parte, inclusive quem paga a pensão também. Você falou aí sobre quem paga a pensão. Ganha também uma parte do 13º? Recebe, porque ela tem direito a uma percentagem sobre o salário. Então, isso é uma parte da remuneração do funcionário, então ele passa a ter também direito à mesma percentagem sobre o 13º, sendo que essa parte, geralmente, ela é paga na segunda parcela, no caso, até o dia 20 de dezembro. Quem é esse trabalhador que tem direito ao 13º? Todo trabalhador que tem a sua carteira assinada e que tenha trabalhado em 2013 e a partir de um mês já de trabalho ele já começa a ter o direito já à contribuição. Então, como foi dito no início, é 1/12 para cada mês trabalhado. Quem tem 6 meses de contrato assinado, de carteira assinada, vai receber o equivalente a 6 meses. Quem tem 8, é o equivalente a 8 meses. Então, quem tem carteira assinada tem direito. Por isso que é importante, você ter a sua carteira assinada para que você passe a ter direito a esses benefícios que a legislação brasileira garante ao trabalhador. O ideal de uma vida financeira é que o uso deste dinheiro do 13º já seja planejado desde o início do ano?
Na verdade, as pessoas devem planejar seu orçamento mensalmente, independente da chegada do 10º ou que não seja no período do 10º. Nós temos que fazer o orçamento doméstico mensalmente e, é lógico, dentro desse planejamento financeiro, incluir a parcela do 13º no final do ano. Para as despesas natalinas, é lógico que você vai ter que fazer um gasto com a ceia, os presentes com os familiares, com os filhos, mas deve-se planejar uma parte desse dinheiro para ser guardada, porque no mês de janeiro começa a vir muita tributos, como por exemplo o próprio IPTU, que tem que ser pago, IPVA de carro, IPVA, né? material Colégio, escolar, né? escola. Então é importante que se guarde uma parte desse 13º para que comece o ano com uma reserva para que você não venha ter surpresas logo no início do ano e já começar endividado, que para sair é muito mais difícil. É importante se limitar um pouco, porque muita gente prefere fazer a opção pelo pagamento de dívidas. Espera o dinheiro chegar já para pagar alguma... É uma boa opção para quem está endividado, então não é gastar com investimento. Nesse caso, se você tem dívida, é ideal que você pague para que você deixe de pagar juros e comece o ano com um equilíbrio financeiro melhor. Melhor seria que não tivesse endividado durante o ano, mas já que se endividou, utilize o 13º para pagar. E aí, Roberta, a sua vez? E vem no papel do empresário, como é que ele pode se organizar para quando chegar no mês, pagar o 13º, ficar mais livre desse ano? Não passar tanto aperto, né? Não precisar pedir socorro ao banco. Com certeza. Primeiro de tudo, na hora que vai formar o preço do seu produto, do seu serviço, lembre-se que tem que embutir o pagamento do 13º dos seus funcionários. É uma despesa que vai acontecer. Tem que ter uma reserva para que quando chegue o final do ano, você tenha esse capital para pagar o 13º. Uma das opções muito utilizada pelas empresas é pagar a metade logo no aniversário do funcionário. Então, com isso você vai ter uma distribuição melhor desse pagamento durante o ano, não tendo uma sobrecarga concentrada no mês de novembro e dezembro, ou dividir parte, o pagamento desse 13º por os funcionários durante o ano todo. Assim você não vai ter uma despesa muito grande no final do ano. Lembrando que essa antecipação, geralmente ela é feita da primeira parte. A segunda parte, quando você vai ter que pagar inclusive as contribuições sociais, elas devem ser feitas realmente em dezembro até o dia 20. Mas essa antecipação, ela precisa do aval do trabalhador, por exemplo, para ele receber antecipado, porque às vezes a pessoa prefere deixar para receber no final para não gastá-la. Dificilmente os funcionários não aceitam, tanto é que hoje está sendo muito comum. Né? Quanto antes entrar, eles até acham bom. Seja bem-vindo, mas é importante que haja, até para uma segurança da empresa, né, que faça um acordo, né, ou coletivo, se for uma categoria maior, ou com os seus funcionários. E lembrando que nós temos a Delegacia do Trabalho, que está lá exatamente para poder oficializar qualquer acordo que exista entre empresa e empregados, sem contar os sindicatos. Então não está sendo problema para as empresas hoje pagar antecipado parte do 13º, principalmente aqueles que recebem no mês do seu aniversário, como fosse um presente para aquele funcionário poder ter da empresa no mês comemorativo para ele. Mas depois eu acho que no final do ano deve dar aquela frustração, né? Eu gastei lá atrás, agora meu presentinho de Natal diminuiu. Diminui, mas ele fica ainda com a segunda parcela do 13º e ele vai ter que trabalhar em cima disso. Ou então guarde o dinheiro que você recebeu. Porque se você for observar, se ele recebe antecipado, ele pode investir esse dinheiro, né? Então no final do ano ele vai ter até mais capital do que se ele fosse receber no período normal. Então não é um problema da empresa, é mais um problema de descontrole do funcionário que não fez o seu planejamento. Então não vejo nenhum prejuízo para quem é organizado. Pelo contrário, ele pode até tirar um proveito desse pagamento antecipado. E aquela empresa que não conseguiu cumprir as datas, qual é a data de prorrogação, o tempo? Não existe uma data de prorrogação. A lei é muito clara, só pode pagar a primeira parcela até 30 de novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro. Para que haja qualquer alteração dessas datas, só com um acordo envolvendo o sindicato da categoria, junto com a empresa e com a presença do delegado do trabalho, que vai oficializar ou não, autorizar ou não esse acordo.
E há uma punição para a empresa que não paga o 13º, né, dentro da data prevista? Na punição, além de ele ter que pagar do funcionário, o governo cobra, não tem nesse momento qual é o índice, mas há uma punição à empresa que não paga o dentro do prazo previsto pela lei do 13º. Mas isso aí é Pode só perguntar. para empresa particular. Pública não. Porque a pública, essa lei não funciona não, né? Na verdade, a lei é feita para todos, né? O problema é que existem interpretações e existe o próprio envolvimento, como eu disse, de sindicatos e da própria Delegacia de Trabalho, em que, em alguns casos, são feitos acordos, né? E se consegue pagar dentro do prazo previsto e, em alguns casos, com atraso. Mas, independente de se ele ser funcionário público ou privado, o direito é garantido e cabe ele recorrer à justiça para garantir que esse direito seja cumprido pela empresa. Ô professor Gracindo, e sobre as domésticas? Elas têm direito ao salário, né? Isso, ao 13º salário. E quando o patrão não cumpre com o dever, não paga o 13º salário, o que é que essa pessoa pode fazer? Ela pode reclamar? Pode, quem recorrer não, é deve isso? recorrer sim. Você tem a própria Delegacia do Trabalho, que é mais simples para uma reclamação. Lembrando que isso não é a solução concreta, você vai fazer apenas a queixa. É importante sempre que se procure um advogado, que vai lhe dar uma orientação maior e poderá entrar inclusive com uma ação contra o empregador, podendo garantir melhor o direito do trabalhador. Eu sempre aconselho ter um advogado que conhece bem da lei e vai fazer o possível dentro da legalidade para que a empregada doméstica ou qualquer outro funcionário tenha o seu direito garantido conforme a nossa da CLT. Aquela patroa que a funcionária doméstica, ela não é registrada, ela pode pagar o 10º, mas ela perde também, pode perder. Se ela pagar e não tiver como comprovar, ela perde. Um funcionário não registrado, não tendo sua carteira assinada, está na irregularidade. Qualquer pagamento que você faça, ele pode ser inclusive utilizado depois como comprovante de pagamento na justiça, pode, mas o trabalhador vai ter direito não só a receber outros pagamentos que sejam devidos, como também FGTS, INSS, os pagamentos e os recolhimentos que o empregador devia ser feito sobre a empregada doméstica. Então, muito cuidado para quem está trabalhando na irregularidade. Tudo que é irregular pode sair muito mais caro, porque na hora de uma ação, você além de pagar o atrasado, você tem multas sobre esses atrasados, inclusive para o funcionário também que não teve sua remuneração ou alguma contribuição paga no período correto. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu vou lhe fazer a última pergunta. Às vezes perdemos os limites e ficamos cegos para as coisas mais importantes na nossa vida. Como evitar o gasto por impulso? Principalmente as mulheres, claro. O impulso é normal, o ser humano, à medida que ele vai melhorando de padrão de vida, ele vai tendo novas necessidades. Já explica várias teorias, como a de Maslow, de Heisenberg. Então, à medida que nós vamos aumentando nossa remuneração, a gente tem novos desejos, novas necessidades. Cabe ao ser humano controlar esses desejos, essas necessidades e deixar um pouquinho as emoções de lado e trabalhar mais pela razão. É bom comprar, é gostoso ter coisas novas, coisas que nos dá prazer, mas que esse prazer seja controlado e que a gente possa conquistar os mesmos bens de forma mais planejada, pagando mais barato, como por exemplo à vista. As pessoas têm um hábito de comprar para pagar depois. Por que não guardar antes e comprar à vista? Você vai comprar muito mais barato e você tem o controle financeiro. Então você pode ter os mesmos bens de forma mais barata, desde que você controle seu impulso e compre no momento certo. E quebre os cartões de crédito, né? Eu aconselho no máximo um cartão de crédito. Se você tem controle, não vai ter problema nenhum. Você pode comprar no cartão de crédito, porque se você pode utilizar bônus para viagens, então tem certas situações que o cartão de crédito pode até lhe trazer resultado. Eu sempre falo, o cartão de crédito não é ruim. Ruim é o controle de certas pessoas sobre o uso do cartão. É verdade. Mas se você souber usar, o cartão não vai fazer nenhum mal.
mas para facilitar o controle, é bom que se utilize apenas um cartão de crédito. Muito bem. Professor Gracino, como o senhor sabe, este programa é um programa voltado para o público feminino. Então, queria que você deixasse uma palavra para uma mulher que está em casa, uma mulher que está depressiva, carente, uma palavra de conforto para uma mulher que está agora em casa, talvez precisando de uma palavra que levante o astral dessa pessoa. Até ligado à minha área, felicidade não se compra em loja. Felicidade se conquista com muita oração, com muita fé e com muita amizade. Lembre-se disso. Muito bem. Gostei bastante dessa frase. Eu peço que a produtora do programa traga aqui a cesta do nosso parceiro Maratá, né, que entregamos a todos os entrevistados aqui uma cesta dos produtos Maratá. Né, você vai deliciar, pode entrar. Você vai deliciar, né, todos os produtos, inclusive obrigado, o café. Obrigado. Vou saborear todos. E eu garanto, são todos bons. Com certeza. Obrigado, professor, pela sua presença. E você não saia daí, que voltaremos logo com mais Papo de Mulher. Vangi Produções. Estrutura completa, com preços competitivos, menores prazos e profissionalismo. Vangi Produções, um show de imagens. Presente no seu dia a dia. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. Estamos de volta com Papo de Mulher. Estamos aqui com nossa consultora de organização, Eliane Souza, e o quadro Organize-se. E como no bloco anterior falamos sobre o 13º salário, como gastar o dinheiro, estamos aqui com nossa consultora de organização, Eliane Souza, que vai dar as dicas, nos ensinar como organizar as contas, né? Contas a pagar e contas a receber. É isso, Eliane? Isso mesmo, Dina. Primeira coisa a se fazer é separar por tipo. Aí você vai separar as contas pessoais, por exemplo, os documentos, e aí por diante. Vai separando as contas por as pessoais e luz, água, e dentro de cada tipo você pode fazer uma categoria. Essa pasta aí que você trouxe? Aqui é um exemplo. Por exemplo, você pode ter uma cesta em casa e criar um hábito de colocar essas contas na cesta. Recebeu, chegou a continha, vai pondo lá. E sempre lembrando de estar revisando. Ou pode estar usando pastas, são pastas simples que você pode estar usando e identificando. Se for no caso dessas pastas, a pessoa pode pôr a etiqueta identificando. O importante é que você se organize. Aqui é um outro exemplo que dá muito resultado, essa pasta aqui, que a gente chama pasta suspensa. Ela vem com vários tipos e essa aqui é mais indicada ainda porque ela tem as cores. Essas cores vai estar facilitando. Então eu posso escolher a cor amarela para guardar, por exemplo, as contas de energia. Isso. Aí, azul de água.
Para não fazer como eu isso. faço, que às vezes eu pago em duplicidade lá o negócio. Justamente, para estar evitando esse tipo de problema. Tá. E aí, no caso, por exemplo, nas contas a pagar, você pode separar uma pasta desse tipo. Tem as pastas sanfonadas também, que são facilmente encontradas. Ou a sanfonada ou desse tipo suspensa, essa daqui acomoda-se mais fácil. Eu gosto particularmente desse tipo. Você vem aqui, ó, essas pastas aqui são coloridas. Eu tenho para cada tipo de documento uma cor. E as pastinhas já vêm com a fichinha para que a gente possa estar identificando. Notas fiscais também pode ser guardada assim? Pode. Agora, qual é o objetivo disso? Eu não estou em casa, eu tenho uma urgência, qualquer pessoa localiza. O sinônimo dizendo-se de organização é isso. Não é luxo, organização é praticidade e funcionalidade. O objetivo é você localizar tudo, ou até outra pessoa que não tenha conhecimento, chegou, você fala, tem a pasta de documentos, vai lá, localiza. Já pode estar deixando cópia de identidade de alguns documentos, já também certidão de nascimento. Separados, isso. Eu tenho lá no outro trabalho, né? Eu percebo que o povo tem muito problema com isso, principalmente com certidão de nascimento, certidão de casamento. Quando pede esses documentos, ninguém encontra porque estava naquela gaveta, que aquela gaveta sumiu. E aí acontece com vocês isso também? Com certeza, porque é um documento que pouco se usa, então de um período a outro de uso, aí realmente se esquece. Mas você pode colocar, por exemplo, uma pasta com os seus documentos, uma pasta com os documentos da sua esposa, cópia das crianças, principalmente, para deixar, pode pôr uma pasta de exames. É importante. Aí, antes de fazer essa organização, cartão de vacinação de criança. Cartão de vacinação, deixa Menino, tudo. esse negócio, quando a gente precisa, a gente esquece, né, onde estava. Mas isso acontece com o senhor, professor? O senhor é muito organizado, pelo que eu sei. Um dos motivos do descontrole, inclusive, das pessoas é não guardar o ticket do cartão de crédito. O cartão de crédito, é verdade. São arquivos temporários, né? Não é um arquivo permanente que vai guardar, mas você tem que ter um lugar, talvez a cestinha, uma opção, uma pasta, porque quando chegar a fatura, você conferir se o que você está pagando confere com o que você comprou. Inclusive para ter o controle, porque tem várias compras que são feitas, né, para 12 vezes, 6 meses. É verdade. Então você tem que ter esse controle para não ter surpresa na conta. Você falou do cartão de crédito e eu lembrei aqui o que eu uso muito, que é o cartão de débito. E pense num negócio que me incomoda, aqueles tickets, né? A minha bolsa às vezes está cheia daquele negócio e eu não sei o que fazer. É bom guardar aqueles tickets também? Até você conferir o extrato. Se ele já saiu, está lá, conferiu, já pode jogar. E o cartão de crédito só deve guardar também até chegar a última parcela. Pagou, aí você já tira, por quê? Ele vai fazer parte do seu planejamento, para você saber quanto é que você já vai pagar no cartão. Você pode fazer o teste, pergunta para as pessoas quanto é que ele vai pagar esse cartão de crédito no próximo vencimento. Você vai entender. Não sabe. Praticamente ninguém sabe. Mas as faturas hoje, elas também já vêm atrás com o que ainda tem a vencer, né? Para já ajudar quem não se organiza, provavelmente. Precisa saber se essa pessoa olha o verso da fatura. Se guarda. Assim, lá em casa o meu marido precisa, mas eu compro, organizo, mas não é dentro do carro dele. Gente, mas o benefício é tão grande. Olha como é fácil. No caso, esses aqui, eu tenho os documentos todos separados, de tudo. Não tem dificuldade nenhuma de você localizar. Inclusive, os documentos que você já vai precisar de imposto de renda é outra coisa que também é problema, né? Está deixando separado. Então, outra coisa. Aqui é uma pasta que pode ser caracterizada como contas a pagar. Aí você deixa dentro dessa pasta que contas a pagar, você seleciona, faz a categorização das contas. Aí vai luz, água, telefone, ok. É importante ter uma outra pasta, que pode ser uma pasta mais simples, preta, de preferência. A pode minha ser preta. Que vai ser o arquivo morto. Eu que tenho, ali você essa vai eu colocar tenho. esses documentos que você já O vivo já eu não foram tenho pagos, não, mas o morto que eles eu precisam tenho. ser guardados. Tem documentos ainda que precisam ser guardados com mais de 2 anos a 5 anos, ainda alguns documentos. Ô Eliane, você está falando das pastas para guardar as contas. Mas a gente aprende, né, que é muito importante também relacionar as dívidas, né? Isso é uma forma de organização também, usar planilhas,
Planilha, ele que diga assim, nessa parte de planilha financeira, isso ajuda muito no controle da maioria das pessoas. Só que eu creio que ainda não seja uma coisa que seja muito usada. Um hábito ainda muito... Porque a planilha, além dela controlar os seus gastos, você vai ter a visualizar mais o que você gasta. Para que você faça uma planilha, você tem que criar o hábito de anotar tudo que você gasta. Você gastou R$2, você gastou R$5, você gastou, deu uma esmola, pagou flanelinha. O que você gasta tem que estar constando nessa planilha. É verdade. E você vai saber, se um mês aumentou muito o gasto, você vai dar uma olhadinha ali com mais firmeza. Para quem está começando, para não ter que anotar todas as despesas pequenininhas, ele faz como se fosse uma despesas diversas, né? E aquele valor por semana. Então ele sabe quanto é que vai gastar por semana. Se faltar é porque ele exagerou. Então na próxima ele vai ter que identificar o que ele está gastando mais do que isso. Mas um outro controle muito importante no contas a pagar é que haja uma lista dos boletos que vão chegar. Porque se você não chegar, você às vezes não percebe, porque estão ali na pastazinha. Então é interessante, vai chegando, você vai dando um risco. Já chegou, não chegou, aí para não pagar atrasar vai, porque pela própria legislação, né, você não pode alegar que não está devendo, por exemplo, um aluguel, se você não está devendo, porque não recebeu. Você tem que pagar. É um descontrole. Então é interessante nessas pastas você também faça um checklist. Aí chegando, você vai dando baixo, para que você não tenha esse problema de ter que pagar uma conta atrasada porque ou os correios não entregaram ou não foi emitido essa fatura. Outra coisa importante também, eu acho, professor, é que essa questão de comprar com cheque pré-datado, tem que ter uma maneira de também saber até quando vai aquele cheque. Controle, né? Porque às vezes a pessoa começa a comprar com cheque, vai dando, vai comprando, e nem lembra que já deu vários. Então, eu acho que não tem um controle. Tem um controle. Agora, gente, entre a pasta de contas a pagar e a pasta que vai ser o arquivo, o que é que vem? Os documentos que vão ser jogados fora. Então, precisam ser bem rasgados, eles precisam ser bem rasgados e existem umas maquininhas hoje, até para pessoal que você pode estar usando pequeno em casa, para eliminar bem esses documentos, para não deixar nenhum dado importante para ir para o lixo. Pode queimar. Eu vou ler. Quando eu quero jogar fora algum documento meu, pessoal, assim, eu corto cortadinho e boto dentro do saco de lixo do banheiro. E dou um nó, porque ali ninguém vai querer mexer. Boa ideia. Gina, eu queria aproveitar e agradecer a Col, né? A pois Lisiane não, da Col, que é uma loja aqui em Aracaju que tem todos os acessórios de organização e fica ali próximo aos Jardins. É 3022-6894. Chegamos ao final de mais um bloco. Iremos a um breve intervalo, saboreando o Café Maratá. E você não saia daí, que já já voltaremos com mais Papo de Mulher. Vangi Produções, estrutura completa, com preços competitivos, menores prazos e profissionalismo. Vangi Produções, um show de imagens. Presente no seu dia a dia. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecendo serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos.
Estamos de volta com Papo de Mulher. Estamos aqui com Celinha Hollenberg, designer de joias, que vai falar um pouco para nós sobre o saudoso Clodovil aqui no Mundo Fashion. Celinha Hollenberg, você vai falar para nós sobre o saudoso Clodovil. Eu sei que Clodovil foi uma espécie de farol da moda. O que é que você tem para revelar de especial sobre Clodovil para nós? Então, Dina, Clodovil realmente foi um farol, como você falou, no mundo da moda no Brasil. Eu trouxe na penúltima semana a vida de Chanel, um pouco da vida de Coco Chanel. Agora nós estamos trazendo o nosso povo, a moda no Brasil. Clodovil foi um homem que teve uma vida, uma história de vida também, como um pouco parecida assim com a de Chanel. Ele foi adotado também, mas ele era não teve nenhum problema com essa adoção. Inclusive os pais dele morreram sem saber que ele tinha sido adotado, porque ele nunca falou, porque ele não achava interessante. Segundo ele, uma tia veio contá-lo quando ele tinha 11 anos, achando que ia deixar ele deprimido e acabar com a vida dele, porque desde criança, de bem pequeno, que ele já mostrava que ele tinha dons. Ele dava opinião nas roupas da tia, dava opinião nas roupas da mãe, ele sempre tinha que dar uma opinião em roupa feminina. E homem também. Ele falava para o pai que o pai não estava bem vestido, porque a moda estava dentro dele. Daí, E as pessoas, geralmente essas pessoas que fazem época, que revolucionam, fazem uma história, essas pessoas causam inveja. Então, não é? Então, a tia veio contar para ele, para tentar deixar ele deprimido e abandonar esse dom que ele tinha. Mas ele não se fez de rogado, ele falou assim para a tia: isso não tem problema, eles são os meus pais. E nunca deixou que isso, aparentemente, bem dele mesmo, né, viesse mas a gente percebia na personalidade dele forte que ele sempre, ele não ficava, não perdia, ele não sabia perder. Por isso que, assim, ele não teve o respaldo, ele não teve o final que ele bem queria, muito embora foi glorioso. Mas no mundo da moda, ele fazia filosofia e ele não quis mais. Porque um dia ele começou a desenhar uns vestidos de noiva. E pegou os papéis, era o forte. Ele pegou os papéis, isso ele ainda é estudante de filosofia, morando em São Paulo. O pai mandava uma mesada todos os meses para ele. Daí ele fez esses desenhos e saiu nas lojas em São Paulo mostrando os desenhos. 11 fotos, vendeu 6. E essas fotos lhe rendeu muito mais do que o pai mandava para ele como mesada. Celinha, essa descoberta aí no mundo da moda foi ainda jovem, muito jovem? Muito jovem. Então ele fazia filosofia, ele era estudante de filosofia quando ele deu esse primeiro passo. Ele fez esses desenhos e botou embaixo do braço as folhas e foi mostrar nas lojas lá de São Paulo. E aí ele vendeu dos 11 desenhos que ele fez, ele vendeu 11, vendeu 6. Ele vendeu 6. E ele ganhou tanto dinheiro com esses 6 que era mais do que a mesada. Então ele disse: meu negócio não é estudar filosofia. O meu negócio é moda, é desenhar. Então ele começou. E teve coragem, né, para desafiar aquele mundo de exatamente. Homem fazendo vestido de noiva. Pois é. Porque na época só tinha um outro costureiro também, que era muito famoso, que era o Denner, que aparentemente eles eram inimigos, mas eles saíam na noite. Eram amigos. Mas para quê? Um criticava o outro para fazer marketing, entendeu? Mas eles eram amigos. Eu não sabia que eles eram amigos. Eu achei que eles eram inimigos. Mas agora, fazendo uma pesquisa, um estudo na vida dele, eu vi que eles eram amigos. E Denner, tem até uma passagem assim interessante, que Denner, quando casou, queria que ele também casasse.
Ah, não podia. Queria que ele casasse, arranjou até uma noiva para ele. Ele disse, não, meu amigo, isso não dá para mim. Isso não vai dar certo para mim. Mesmo porque ele tinha a questão da homossexualidade, mas ele não admitia. Ele só veio admitir aos 60 anos de idade. Inclusive, você falando isso aí da homossexualidade dele, eu vendo a entrevista dele, ele foi aliciado ainda quando era menor por um padre. Exatamente, porque dele. ele estudou em colégio de padre, né, de freira. E então, dando sequência assim, a moda, né, o mundo da moda, que tem muita coisa interessante, ele não conhecia, porque naquela época, sempre a moda vem sempre de Paris, hoje já vem de outros lugares, mas naquela época o forte era Paris. Então, o que era que ele fazia? Ele não conhecia Paris. Porque ele estava começando, ele não tinha dinheiro. Mas ele alugou logo uma casa maravilhosa e botou um ateliê também maravilhoso. Ele se fazia de rico. Ele não tinha carro, ele não tinha nada, mas ele tinha pose. Ele andava só de terno, o cabelo, era até para tirar uma foto, ele era posudo. E aí começou a chegar as clientes ricas. Onde chegou uma que disse a ele assim, marcou uma entrevista com ele e falou assim, você conhece Paris? Ele disse, só de ouvir falar. Ela parou. E se você conhece o máximo, ele disse, só de foto. Ela disse, pois eu estou querendo uma foto, um vestido, para ir a um jantar no restaurante. Ele aí disse, vamos fazer. E ele fez um vestido para ela, que depois ela voltou e disse a ele assim, eu estava a mulher mais deslumbrante em Paris. Olha só. Então ele tinha ousadia. É o dom. E o estilo dele, ele já começou com alta costura. Então ele já começou com alta costura. Para ele mudou. Porque não existia aqui no Brasil, que ele tanto fazia noiva como também madrinha e qualquer pessoa que quisesse uma roupa de alta costura. Então ele já começou assim. Só que depois ele era muito polêmico, porque ele era verdadeiro. A questão que as pessoas criticavam muito ele, mas é porque ele era muito verdadeiro. Então ele disse que não quero mais fazer moda. Ele também tem uma outra passagem que eu acho muito interessante, que assim, eu até trago para mim. Porque ele foi levar uma cliente na porta do ateliê e outra vinha saindo. E quando passou pela vitrine, viu um laço muito bonito feito na vitrine. Aí a cliente perguntou a ele, quanto? Ele fez 200. Ela disse, Deus me livre, muito caro. Ele disse, espera aí. Entrou, abriu a vitrine, pegou o laço, puxou nas duas extremidades do laço, ficou a fita. Ele disse, R$2, pode levar. Interessante. Ousado, né? Eu gosto dele porque ele era ousado. Eu me inspiro muito nele. Então, ali estava o preço do laço, era a arte dele. Faça aí um agora. Ela disse, eu não sei. Ele disse, então leve a fita, eu lhe dou. Então, ele era assim, ele era ótimo. Mas ele teve muitos problemas com moda e tal. Ele disse, então agora eu quero fazer televisão. E ele começou na TV Mulher, e ele achava que a televisão ia levar ele ao topo. Mas ele, como ele era muito problemático, polêmico, né? Ele fez muitos programas, mas no final da vida, ele terminou como deputado. Deputado. Quanto tempo durou esse período dele aí na moda? Olha, a literatura que eu pesquisei, eu não vi o tempo exato. Mas foi um longo tempo. Um longo tempo que ele passou no mundo da moda. Ele reinou muito tempo no mundo da moda. Sarinha, quem dita moda tem que ter personalidade firme, né? Inclusive eu vejo um pouco disso em você. Então, eu não acho, tem que ter, eu acho que quem dita moda, como você está falando, eu acho que já é a moda. Não é porque eu acho que quem tem o dom de criar o mundo da moda, não é coragem também, né? É uma ousadia, né? Porque exato, porque quem cria a moda, ela está trocando, ela está mudando, ela está inovando. Aí é o novo. E o novo
sempre é uma coisa polêmica. E Clodovil, além disso, além dele ter esse lado, né, que todo mundo conhece, esse lado profissional dele, que ele trabalhou a maior parte da vida dele para as mulheres, né, desenhando, fazendo lindo vestido, que todo mundo conhece, né? Porque no início conhecia Clodovil como costureiro. Como costureiro, né? era. Depois ele teve uma dimensão, inclusive a casa dele maravilhosa, né, que foi doada. Olha, o homem tem uma casa divina, maravilhosa. Ele fez a doação da casa dele para transformar numa entidade, para cuidar de crianças, que eu achei interessante. Quando ele disse que estava doando aquela casa, não era para as meninas da rua. Que ele disse que as meninas da rua estavam por aí, tal, já estavam na rua. A preocupação dele era com as crianças, com as meninas que estavam presas dentro de casa. Aquelas que eram usadas para a prostituição eram obrigadas a levar uma vida que elas não queriam. Então ele estava criando aquela instituição aí para que essas meninas que estavam presas em casa, que começassem a morar num lugar onde gostassem dela, dedicassem dela. Exatamente. Ele, isso aí foi até bom você falar, porque eu ia citar. Porque ele parecia ser uma pessoa grossa, ele passava, mas ele gostava de ser assim. Polêmico, né? Polêmico, Provocador. porque ele se defendia. Porque ele foi muito rejeitado, não é? Pelo lado da escolha sexual, não é? Por ser adotado, não é? Agora, ele disse também, você veja, pense numa coisa dessa, ele disse que quando ele chegou que o pai adotou e levou para casa, a mãe olhou para ele e disse, não quero não, essa coisa feia. E no entanto, depois aí ele fala que o convívio, o amor vem com o convívio. Então, ele era com a mãe uma alma gêmea. Era. Ele era apaixonado pela mãe e a mãe por ele. É tanto que ele teve um fato também que marcou muito a vida dele. Mas ele tinha, acima de tudo, amor a Deus. Porque quem lembra dos programas dele, ele falava muito em Deus. Ele disse que tinha uma intimidade muito grande com Deus. E, inclusive, ele disse que não aceitou logo a opção sexual dele porque Deus dizia a ele que era errado. Então, por isso ele não queria, não admitia. Sim, então, com relação à mãe dele, então ele disse que o primeiro homem que ele viu com outro homem foi o próprio pai. Isso é muito forte. E ele criança ainda, mas ele não disse à mãe e nunca disse ao pai que tinha visto e nunca faltou com respeito ao pai. Então, uma pessoa dessa não pode ser uma pessoa ruim. Não. Não é? Ela não pode ser ruim, ele não podia ser ruim. Ele era uma pessoa polêmica, porém tinha um coração grande. Então, ele, com todas essa experiência de vida, tudo isso que ele passou, foi quando ele teve a ideia de fazer essa instituição, que é uma coisa, assim, maravilhosa. E morreu e deixou um legado muito grande. Mas onde ele chegava tinha polêmica. Na Câmara mesmo, foi polêmico demais a chegada dele. Tinha que ser, se não fosse polêmica, não era Clodovil. Pois é. Ele foi muito rejeitado, sim, mas foi muito honrado e muito respeitado. Exato. Inclusive, eu sou uma fã incondicional de Clodovil. Então, chegamos ao final de mais um bloco, né? Falamos aqui sobre o saudoso Clodovil, homem maravilhoso, respeitado, que jamais será esquecido. E você, não saia daí. E voltaremos já já com o quadro Arquitetura em Foco. Vange Produções, estrutura completa, com preços competitivos, menores prazos e profissionalismo. Vange Produções, um show de imagens. Café Maratá, presente no seu dia a dia.
Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. Estamos de volta com o Papo de Mulher, com o quadro Arquitetura em Foco. Estamos aqui com Roberta Gonçalves, nossa convidada arquiteta de hoje, e nosso arquiteto, nosso colaborador, Edésio Fernandes. Vocês vão falar sobre móveis planejados. Roberta, comece falando para mim o porquê que os móveis planejados está tão forte agora, está sendo a tendência do momento. Pode-se dizer que está em moda o móveis planejado? Questão mais de necessidade, que cada vez mais estão entregando imóveis menores. Acabei de fazer um recentemente com 39 metros quadrados. E para você entrar, morar num apartamento de 39 metros quadrados, tem que ser tudo bem planejado, tem que estar tudo bem funcional, bem organizado, para você estar naquele ambiente de 39 metros quadrados. Então é uma questão de necessidade. Roberta, a nossa realidade hoje, desses apartamentos de 39 metros, o que você tem a dizer disso, além da necessidade dos móveis planejados? Então, os imóveis estão cada vez mais caros e exigindo mais, né? É comum, cada vez que você vai procurar um imóvel, está mais reduzido o espaço. Esse que eu mobiliei de 39 metros quadrados era somente um quarto, um banheiro reversível, que se transformava em suíte e ao mesmo tempo era social. A cozinha integrada com a área de serviço. Um flat, na verdade. Isso. E basicamente o espaço da sala de estar estava integrado com a mesa de jantar em um só único ambiente. Então, móveis normais que a gente acha nas lojas, fica meio... É difícil organizar com móveis comuns, convencionais. Para a questão de funcionalidade, você circular no espaço. Até mesmo para organizar as coisas, organizar um guarda-roupa, organizar seus documentos. A palavra de ordem hoje aqui, de uma certa forma, foi organização, né? Isso. Roberto, como que você faz esse planejamento? Primeiro tem que escutar o cliente. O que o cliente quer? Como é a vida do cliente? É um casal? É solteiro? Tem filhos? Da forma que você escuta a necessidade do cliente é que você vai criar o espaço. Precisa de um espaço para TV? Precisa de espaço de estudo, de bancada? Então, é personalizado de acordo com a necessidade do ser, da necessidade do cliente. Para não ficar no que é moda só. Dá para os dois, né? Andar na moda com os móveis planejados, porque tem a tendência, um leque de cores enorme, tanto madeirado, cores mesmo, amarelo, lilás, cada ano vem uma novidade, né, Roberto? Esse é um mercado assim bastante movimentado. Isso, né? Geralmente eles se inspiram nos lançamentos com a feira que há em Milão. Estávamos conversando aqui a respeito de valor. E o professor Gracindo tem uma pergunta para fazer. Duas questões. O móvel planejado, ele é feito na personalidade da pessoa que está no imóvel. E o que a gente percebe é que quando esse imóvel é passado para um outro cliente, às vezes aqueles móveis não se encaixam, né? E a outra pergunta, apesar de estar na moda, ele ainda tem uma diferença de preço em relação aos que estão na loja muito grande, o que não permite certa classe social ainda chegar a esses móveis. Qual é a sua projeção em termos de acesso a uma classe C e D para esses móveis?
Não, é questão de preço, Uma variável grande, né, Roberto? isso. Tanto tem para público A, B e C. Basta pesquisar realmente que você vai achar um que encaixe no bolso do cliente. Tem um leque agora de móveis planejados que está se vendendo dentro do escritório de arquitetura, que aí o preço fica bem mais em conta do que você procurar um móveis planejado dentro da loja de móveis planejados. É claro que não vai ter um showroom lá, mas o profissional vai saber explicar bem a funcionalidade do espaço, vai explicar o material, que material é que vai vir. E essa é uma opção ótima, mais econômica do que você... Se você fizer a pesquisa mesmo, né? Porque tem fábricas do público A, B e C, né? E às vezes o que varia é somente a ferragem. E onde A matéria-prima é a mesma, a madeira. Às vezes o fornecedor é a mesma fábrica. Que não posso falar os fabricantes, né? Que o diferencial, às vezes, é uma espessura da madeira, é a corrediça, puxador. Um detalhe que só o profissional conhece, a marca. Né? A marca, exatamente. E onde entra aí a mão do arquiteto, né, Roberta? Porque, às vezes, o cliente vai direto só à loja especializada, né, onde tem um showroom, e se acha capacitado, né, de ir e montar só com, às vezes, o vendedor aquilo ali, quando na verdade o arquiteto pode te trazer um marceneiro, a arquiteta no caso, né, senta com o cliente, planeja, né? Então isso pode chegar à diferença do preço, não é verdade? E em relação a outra pergunta sobre quando compra um imóvel e já está os móveis lá, por isso a preocupação da necessidade do profissional saber quem é o cliente que vai usar os móveis planejados para fazer de acordo com a necessidade daquela pessoa. Gostaria de saber se ao comprar um imóvel, tiver já algum móvel planejado, é possível se aproveitar e transformar ele na personalidade do novo morador, ou eu tenho que tirar tudo e fazer um novo projeto? Não dá para se aproveitar tudo, sim. É só o profissional estudar os móveis que está lá disponível no local, ver a necessidade do cliente e fazer a adaptação. Você não vai se desfazer do que comprou, não. Dá para se aproveitar, sim. Mas isso é normal, que a gente tem assim a impressão, quando a gente chama o arquiteto, ele vai dizer, joga tudo fora e compra tudo novo, vai na melhor loja. Eu acho que isso causa um medo um mito que precisa nas ser quebrado, pessoas, viu? né? Quando pensa em contratar um arquiteto. Não, eu tenho até uma cliente que os móveis dela são lindos dentro do apartamento dela. Estava até conversando com a Eliane. Que o que bastava só era uma pintura na parede. Com essa dica que eu dei para ela, que ela queria trocar tudo. Aí eu fui sincera com ela, que o meu lema é economizar e organizar. Então eu só dei a dica, a especificação da tinta para ela pintar a parede, que saiu até numa revista. A sala dela, a sala de estar, amou. Porque todo mundo começou a elogiar a sala. Quer dizer, um detalhe. Detalhe. A parede valorizou. colocou os móveis em evidência, na verdade. Né? A cor realçou, não é? A sala. A cor é muito importante no ambiente, né? E aí onde está o olhar técnico do profissional, né? Onde o profissional de arquitetura vai e faz toda a diferença. E como o Dina falou há pouco instante, as pessoas às vezes têm medo de chamar o arquiteto, né? E isso, eu já falei no programa anterior, a gente precisa quebrar essa barreira, né? O arquiteto, todo mundo, ninguém tem medo de ir ao médico, medo, entenda, né? Ninguém tem medo de ir até o professor, né? Ninguém tem medo de ir até o advogado. Por que esse receio em ir até o arquiteto, né? Sim, agora eu pergunto a vocês. Hoje eu estou querendo um arquiteto. Como é que eu chego a vocês? Porque eu percebi que arquiteto a gente não pode fazer como a compra de um imóvel, que a gente sai procurando mais barato, né? Como é que a gente procura o arquiteto? Onde eu vou encontrar o arquiteto? Um arquiteto de confiança, um arquiteto que eu sei que vai fazer meu serviço, que vai acompanhar o serviço bem, que vai fazer um bom trabalho. A dica, pelo menos eu diria, um dos canais é o CAU, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
A outra seria você procurar, e sempre tem alguém reformando ou alguém construindo, então você vai para aquela pessoa, procura a referência do profissional ou através de um amigo que já trabalhou também, e eu acho que funciona bastante, funciona e assim evita surpresas, né? Então, a referência é a melhor coisa. Se você conhece o profissional, tem referência dele, o profissional que tem que se adaptar ao cliente, escutar a necessidade do cliente e transformar o sonho em realidade. Não é que aquela coisa dele chegar na minha casa ou na casa de alguém e dizer, ó, isso aqui tem que ser assim, a parede tem que ser verde, o quadro tem que ser preto, a mesa tem que ser azul e acabou? Ou ele tem que ver o meu gosto e adaptar o projeto Você vai estar num ambiente ali que você vai conviver todos os dias. Então tem que estar no gosto do cliente e não do arquiteto. O arquiteto tem que se adaptar ao cliente. Mas isso mudou? Porque há tempos atrás, aqui mesmo em Aracaju, os arquitetos, eu não sou muito assim, mas eu ouvi muito. Você não é muito fã arquiteto? Não sou. Mas é porque também diz que de doido e de louco e arquiteto e tem todo mundo tem um pouco. Então eu tenho um pouco assim também. Então, mas eu sou fruto dessa história, que tem que ser assim, porque tem que comprar ali, porque então eu sempre dizia, a minha casa tem que ter a minha cara, exatamente. Não tem que ter a cara do arquiteto. Assim, o que ele queria era muito bom, mas não era a minha cara. Então eu ia viver numa casa que não parecia comigo. É verdade. Por isso que o arquiteto tem que se adaptar ao cliente. Então, sentir o cliente, ver qual é a necessidade, até a cor. Quando eu estou fazendo o projeto do meu cliente, eu sei que cor vai combinar com aquela pessoa. Exatamente. Porque ele vai estar naquele ambiente todos os dias. Pois é. Essa palavra aí, necessidade, vai entrar, você entrou entre o cliente, na relação entre o cliente e o profissional. Mas ela vai também para o espaço que está sendo planejado. Porque eu, enquanto organizadora, eu vou em vários apartamentos que eu organizo, os espaços planejados, mas eles na realidade não estão atendendo a necessidade do cliente. São apartamentos close e armários que precisa se mudar. Aí a gente tem que chamar cliente concordando, chama um marceneiro ou alguma empresa para estar adequando aquele espaço à necessidade dela. No primeiro contato com o cliente, você tem que perguntar para o cliente o que é que ele vai guardar ali. Isso. Quantos pares de sapato a pessoa tem. Muito importante. Par de sapato. Bolsa, gravata. É muito importante. A gente tem que escutar tudo. E a pessoa tem que saber também falar, se abrir. Que às vezes a pessoa causa um certo receio. Então você vai conversando ali, causando aquela intimidade para ela começar, para poder planejar correto, usar os móveis planejados na maneira certa. O grande problema hoje nosso é o fator tempo, né, Roberta? Porque as pessoas estão muito imediatistas. Então, demoram, mas na hora que querem um projeto, querem assim. Então, até essa intimidade, né, até essa aproximação do cliente é muito rápida. E assim, é uma necessidade vital, a gente conhecer a intimidade dele. Ela omite algumas informações que aí resulta no quadro. Então você aconselha, né, os móveis planejados. Está na tendência, está na moda, mas realmente vale a pena. Está na necessidade. Está na necessidade dos móveis planejados. Chegamos ao final da nossa entrevista. Eu convido a produtora para entregar aqui a cesta do nosso parceiro Maratá, nossa convidada. Vai saborear os produtos da Maratá. Inclusive tem todos os cafés aí. Eu já deixei claro aqui para os convidados. Caso não gostem do chás, por favor, a apresentadora será bem-vinda, né? Será aceita aqui o chá. Que eu sou apaixonada por chá. Tô brincando, tá? Mas eu sou apaixonada pelo chá. Tá? Mais até. O da Maratá, então, é uma beleza. Chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer aqui a presença de vocês todos, os colaboradores, Celinha Hollenberg, Eliane Souza, Edésio Fernandes, nossa arquiteta Roberta Gonçalves e nosso professor, instrutor do Sebrae, Gracindo Andrade. Quero agradecer a loja Maci, que é a que me veste,
a minha maquiadora, Mami, que está aí, o telefone dela está embaixo, a maquiadora faz a produção do cabelo. Menina maravilhosa, se você quiser uma maquiadora na sua casa, é só ligar para esse número que vai sair aí embaixo. E quero agradecer também a loja Jacaúna, que é aqui onde nós gravamos. Se você gostou dessa sala, ela pode ser sua. E você, telespectador, obrigado pelo seu tempo disponível aí. Obrigada a Vanges Produções, aos meninos que estão aqui maravilhados gravando este programa. A nossa produtora Paula Andrade e você, obrigado pela sua audiência e voltaremos na sexta-feira, se assim nosso Deus permitir.